Não tive pai, tô aqui boazinha pra contar pra vocês grandes histórias. Todo mundo tem uma história ruim e tem uma história boa. Felizmente, meninos, a realidade pro lado de cá, de nós mulheres. Qual o preço mais alto que você já pagou pra ser autêntica, pra ser você mesmo? Felizmente, hoje, de 100 mulheres que você senta pra conversar sobre esse assunto. Aquele teve sorte. Sorte por quê que ele teve? Por quê? Eu posso até pensar que quero outras coisas. Eu quero falar pra você, mulher. Nunca se sinta diminuída por alguma coisa que alguém já tenha falado pra você. Aqui eu não vou te falar uma mensagem motivacional, porque Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil, e esse nosso episódio 140, vamos falar de uma coisa. Todo o tempo, nesse mundo moderno que a gente vive, a gente está superando limites, rompendo barreiras, tanto físicas, intelectuais e mentais. E quando eu, Vitor, e meu amigo Fábio Gabriel, que somos hoje do Lamparina Cast, a gente tá falando assim, a gente é homem, tem certas limitações, mas quando a gente chega no universo da mulher, as limitações são outras nesse mundo que ainda é machista por um lado, mas a gente trouxe uma pessoa que pode falar disso, porque se a gente for falar disso no nosso universo, dentro da nossa perspectiva, fica muito vazio, e a gente trouxe uma super convidada aqui muito especial para falar para você, mulher que quer romper fronteiras, quer se tornar uma mulher de valor. Mais um episódio super especial, como o Vitor já falou, com pessoas especiais aqui hoje. Natália Reis. Muito obrigada. Além de empresária, escritora, mentora, esposa, palestrante. Então, muito legal, né? Tê-la aqui no nosso Lamparina Cast. Muito obrigada. Desde já agradecer a presença do pessoal que está nos assistindo, né? Sou muito grata pelo convite. Qual foi a dor que te forjou a força para poder encarar, romper limites, Natália? Ver algumas situações, principalmente por a gente ser mulher, né? Foi me dando combustível para poder caminhar e não desistir. Como começa a história de Natália Reis? Eu falo que minha história começa da minha mãe. Minha mãe, Maria dos Reis, eu sou filha única, né? Vim lá do Gama, quem mora no Gama. Eu falo que eu sou a gamense raiz, que eu nasci lá na HRG. Minha mãe me teve lá e minha mãe foi abandonada pelo meu pai, né? Minha mãe, ela teve que ser pai e mãe. E eu acredito que esse bate-papo vai identificar com muitas mães solos aí. E minha mãe foi abandonada lá atrás, teve que ter essa missão de criar um filho sozinha. Sozinha não, porque primeiramente tem Deus, né? A gente nunca tá só. E com a família da minha avó, que é a mãe dela. Então eu não tive contato com a minha família do meu pai, só da minha mãe. E lá atrás eu falo que essa questão desse DNA de ser uma mulher forte começou da minha mãe. Então eu fui crescendo, fui vendo toda essa batalha da minha mãe em me criar, em trabalhar em 2, 3 empregos para poder dar o melhor para mim. E eu falo que filhos de mãe solo são fortes. Porque muitas vezes a gente escuta por aí, porque não teve pai, deu pro que deu errado. Eu sou prova viva que eu não tive pai, tô aqui boazinha para contar para vocês grandes histórias. E até hoje eu só dei orgulho para minha mãe. E com isso eu fui criando projetos para mulheres, voltados para mulher. Porque lá atrás, Fábio, eu acredito que eu vim com essa bagagem da minha mãe, que minha mãe foi e é uma grande mentora, né? A gente quando fala hoje, mentor, meu mentor disso, meu mentor daquilo, mas a gente não pode esquecer quem foi os nossos primeiros mentores. Que foi a minha mãe e minha avó lá atrás, pegando na minha mão e me ensinando como ia ser a vida, questão de respeito, valores. E assim, tá a Natália aqui na frente de vocês. Natália, muitas vezes as pessoas se pegam nisso, né? Porque eu tive uma criação assim, assado, é por isso que eu sou assim, né? Isso seria o primeiro limite que a pessoa poderia colocar na vida dela? A gente ouve muito isso, né? As pessoas pegam a máscara do vitimismo, coloca, ou então pega o problema que você passou na vida, coloca aqui na cadeira, senta e fica
reclamando, usando isso para poder ser uma ferramenta. Em vez de, beleza, passei. Porque o deserto, você passa por ele como escola para você aprender algo. Você não pode fazer uma casa nele e ficar morando. Porque aí se você se torna uma pessoa vítima, e ninguém gosta de vitimista. Aquela pessoa que só fica reclamando. Então, tudo que eu fui passando, até com as coisas que minha mãe foi passando, eu hoje, né, com a mentalidade mais clara que eu tenho hoje, eu fui entendendo que isso tudo me serviu de combustível para eu chegar onde eu tô hoje e onde eu vou chegar muito mais. Natália, vamos lá. Uma pergunta bem assim, diferente, Você né? vai devagar. Digamos, vou devagar. Tem muita. Nós vivemos alguns momentos da nossa vida. Não estou falando que você viveu assim, mas eu tive momentos que eram mentiras para mim. E qual mentira que você deixou de acreditar para transformar a sua vida? Essa questão que quando fala que, por exemplo, que a mulher, para ela ter sucesso, ela precisa vir de uma estrutura familiar grande, estruturada. Mentira. Eu tive várias reuniões de Dia dos Pais, Dia das Mães, que eu queria me enganar ali, que eu tinha os meus tios, que é os irmãos da minha mãe, que eram os meus, que o meu pai, mas eles não eram meu pai, não eram os meus pais, que são 3 tios. Então, essa mentira, eu tive que, depois que eu cresci, eu tive que tomar a realidade daquele fato que eles não eram meu pai, que eu não tinha um pai, e que eu tinha que entender que aquela realidade era minha, e eu não podia pegar aquela situação e morar no problema, colocar aqui debaixo e falar assim, ai, porque eu sou filha de mãe solteira, por isso que eu não tive oportunidade. Ah, porque... Igual, você teve que encarar a realidade. Eu tive que encarar a realidade. Por exemplo, abuso sexual. Sim. É um assunto bem triste, polêmico. Eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque toca numa ferida. Eu já passei por um abuso sexual na infância. Já chegaram mulheres chorando. Ah, porque a mulher tá com 40 anos e chorando ainda pelo abuso sexual que passou na infância. Ah, porque você não sabe o que eu passei. Eu já passei por abuso disso, daquilo. Aí eu sentei. Então, eu também já passei. Não queria estar também falando, então eu também passei. Mas a gente tem que seguir em frente. A gente tem que pegar isso de combustível para a gente poder trabalhar. Trabalhar como? Lutar por leis que não vão poder acontecer mais isso. Para pedófilos, estupradores, o que for, não ter mais vez nisso. Cuidar de uma sociedade, né? Então eu fui pegando essas coisinhas que foram acontecendo comigo lá no passado e aconteceu infelizmente com a minha mãe. Minha mãe também foi abusada na infância. Foi uma repetição de padrão, aconteceu comigo. E pasmem. Infelizmente, hoje, de 100 mulheres que você senta para conversar sobre esse assunto, 99 foram abusadas. Olha aí. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, e eu conheço mulheres que foram abusadas e são mulheres, assim, incríveis, que pegaram essa dor, transformaram em combustível para continuar seguindo, trabalhando, formaram famílias, não ficaram bloqueadas lá no passado. Eu sei que essa dor, cada um carrega aqui. Só que a gente não pode fazer a casa no deserto e ficar lá se lamentando para sempre. Então, isso tudo que vai acontecendo, de abandono, abuso, eu fui transformando em combustível para mim, e trabalhando, crescendo e seguindo. Hoje se tem mais, vamos dizer, informações disso, né? Antigamente as pessoas guardavam mais algumas situações que ocorriam, né? Eu vivi num morro, numa subida de um morro, onde que existiam situações que ocorriam que quem sabiam era... Às vezes a gente tinha oportunidade de falar para alguém perto e tinha outros que não tinham oportunidade de falar perto, né? E não tinham leis que, vamos dizer, que puniam esses tipos de pessoas, né? Hoje em dia está mais, vamos dizer, essas informações chegam mais à tona, que é muito bom isso. Sabe quando minha mãe veio contar que aconteceu isso com ela? Olha só, você falou questão da informação. Quando a Xuxa
contou em rede nacional que ela passou por abuso. Sim. E minha mãe assistiu a reportagem, aquilo tocou tanto no coração dela que quando ela foi realmente relatar. E esse abusador era um tio que frequentava a casa de todas as irmãs. E todas as irmãs que tinham filhas, ele saiu fazendo esse estrago. Porque o abusador, ele não abusou de uma criança. Se você for investigar, ele saiu fazendo estrago em onde ele passou. Mas a minha mãe teve coragem de abrir a boca por quê? Informação. Ela escutou alguém falando. Sim. Uma mulher que abriu a boca em rede nacional falou da dor dela. Ela foi dando voz para outras. E com isso, a sociedade começou a trabalhar. Começou a plantar mais leis. Sim. E aí as mulheres conseguiram colocar para fora. Natália, o que é romper de limites? A gente fala de limites, né? Limites são importantes. Algumas coisas na nossa vida são importantes a gente ter limites. Mas o que é esse romper limites que você traz isso bem à tona? Romper limites. Eu falo que eu sou uma menina, igual eu contei aqui o começo da minha vida, né? Através da minha mãe. Eu vim de uma família humilde, trabalhadora. Nunca passei por fome, graças a Deus, até porque minha família sempre trabalhou e trouxe o pão de cada dia para a mesa. Só que a minha realidade, uma menina que saiu de periferia, Gama, né? Sim. É uma cidade mais simples. E meus romper de limite foi escrever um livro, montar minha empresa, empreender. Eu comecei a falar de empreendedorismo feminino numa geração lá no comecinho do Instagram, onde era um terreno que ainda não era muito falado sobre isso. Hoje fala empreendedorismo feminino, mas quando eu comecei não era essa palavra, né? Eram as mulheres que se juntavam para vender alguma coisa. Eu lembro quando eu perguntava pra minha avó, o que a Natália faz? Ela tava vendendo uns negócios aí. Porque não tinha esse valor. Falar que você vende não era algo bonito, né? E na verdade, desculpa te interrompendo, me fez lembrar como antigamente se tinha nas senhoras, né? Nas pessoas mais antigas, que se juntavam para vender Avon, já eram empreendedoras. Empreendedoras. Né? Só que não era falado. Falado, né? As mulheres aí da Avon, da Natura, da revista aí, já eram empreendedoras, mas não era falado. Os mascates, né, que ia na porta, aquilo ali era um empreendedorismo, mas não era usado essa palavra. Então eu já estava ali empreendendo, estava fazendo conteúdo na internet, nem imaginava onde que isso ia me levar, porque isso aqui, gente, é uma ferramenta maravilhosa para você fazer dinheiro. Porque ninguém ganha dinheiro, a gente faz, a gente trabalha para poder ter. Então, inclusive, quando eu troquei de celular, eu fiz um post. Falei assim, para muitos isso aqui pode ser um artigo de luxo, mas para mim isso aqui é ferramenta de trabalho para fazer dinheiro. Então, vai tudo da sua mentalidade. Então, voltando, o meu romper de limites foi esse. Eu escrevi um livro, comecei a empreender. Lá na minha família tem muitos funcionários públicos. Mas eu falo que o empreendedorismo veio da minha mãe. Não falei para vocês que minha mãe teve que ter 1, 2, 3 empregos para poder manter? Então, ao mesmo tempo que minha mãe tinha um emprego dela de secretária, ela vendia joia e vendia outras coisas. Minha avó também vendia lingerie. Então, desde pequena eu fui vendo esse empreendedorismo. Mas Brasília é o quê? Estuda para passar no concurso. Então, lá em casa foi a mesma coisa. Natália, pare de vender essas coisas, minha filha. Vai estudar. Você tem que passar num concurso, porque o vendedor nunca foi algo valorizado. Hoje o vendedor, ele está sendo procurado por grandes empresas. Ele tá escasso no mercado, o vendedor. Vendedor bom tá escasso. Tá escasso, porque a gente tem muito hoje, é o quê? Tirador de pedido. Tirador de pedido, você vai lá, eu quero um cappuccino. Um cappuccino. Verdade. O vendedor não. Você quer um cappuccino com chantilly? Sem chantilly, você aceita um pão de queijinho? Tem um bolo aqui Tem um bolo aqui maravilhoso. Olha o que a gente tem. Esse é o vendedor. E esse vendedor, ele tá escasso. Tá escasso. Natália, imagina só, se você tivesse toda essa sua história e feito tudo diferente no sentido de ter pegado essa história e se amargurado, pegado, vamos dizer assim, o chapéu do vitimismo, e etc.
que muitas pessoas fazem isso, né? Pega a sua história ruim, porque todo mundo tem uma história ruim e tem uma história boa. Só que geralmente as pessoas ficam na história ruim e alimentando aquilo. Qual são as virtudes ou até mesmo as skills que você vê que você tem para a mulher que está vendo, está nos assistindo aqui, ela conseguir reconhecer dentro dela que ela tem também, para muitas vezes ela poder romper o limite? Ações, no caso, coisas que você fez. Poxa, eu tive que ter resistência, eu tive que ter isso, aquilo. Eu tenho um fato que aconteceu na minha vida, tem uns 2 anos que eu caí de cavalo. Literalmente caí do cavalo. Cavalo animal. Sim. Eu monto desde pequenininha e essa queda, ela foi muito marcante porque ela me marcou mesmo. Eu me quebrei inteira. E eu quebrei todo. Você já quebrou costela? Graças a Deus, não. Não queira. Porque eu não tive menina ainda não, mas se for aquilo ali, gente, dói demais. E você não consegue nem falar, porque vibra. Então, Não pode nem rir, né? Não pode rir. Sim. E eu não podia engessar, porque quando você quebra, você tem que ficar parado pra ir calcificando. E eu trinquei o fêmur, Foi forte. Foi forte. E naquele momento que eu fiquei na cama, a minha mãe tava ali do meu lado todos os dias cuidando de mim, graças a Deus. Não bati a cabeça, bati só o corpo, porque Deus teve uma misericórdia muito grande ali na minha vida. Eu falo que Deus se agrada de mim porque eu sou a menina dos olhos dele, porque eu me sinto assim, porque eu já tive umas comprovações assim. Então lá na cama, a minha mãe do meu lado, cuidando de mim, fazendo tudo ali por mim. Só que eu sei que aquela dor que eu tava sentindo, ela queria que passasse pra ela. Só que aquela dor, ela não era transferível, ela era minha. E eu tive que ficar praticamente 2 meses ali, sem poder me mexer. Beleza. Em 15 dias, eu sempre fui ativa, esporte, natação, tudo. E eu sabia que eu ali parada, eu não ia conseguir recuperar rápido. Em 15 dias, eu tive que voltar para o retorno com o médico. Nos 15 dias, eu falei, doutor, por favor, me põe na fisioterapia. Aí ele, você não vai dar conta não, você tá com sua costela quebrada. Eu falei, doutor, eu preciso que o senhor me passe uma fisioterapia, porque do jeito que eu tô ficando, eu vou ficar atrofiada, vai demorar a minha melhora depois, e eu preciso. Ele olhou pra mim, tá bom, vou liberar aqui 10 sessões, vamos ver se você consegue. Eu ia pra fisioterapia chorando, muita dor. Só que eu entendia que eu tinha que fazer aquilo ali por mim. Não era minha mãe, não era ninguém. É o que? Você tomar realidade da sua situação. Eu podia ter ficado lá de 2 meses para 3 meses, para 4 meses, me vitimizando. Que eu caí, que eu me acidentei, que eu não podia trabalhar. Só que eu queria acelerar o processo. Eu entrei em 15 dias. Eu fiquei praticamente 2 meses ali, mas eu já estava andando, já estava calcificando. Voltei para as feirinhas de empreendedorismo que eu fazia parte, minhas reuniões com as mulheres, porque eu sabia que eu tinha que acelerar o meu processo, porque não tinha ninguém para fazer por mim o que eu tinha que fazer. Então, muitas das vezes, a gente tem que assumir a autorresponsabilidade da nossa vida. A gente tem que parar de ficar culpando as pessoas, o esposo, o filho, o abuso do passado. Foi no passado. Dói falar quando toca nesse assunto, dói. Só que a gente tem que seguir em frente. Porque você ficar remoendo o que passou não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário. Você vai atrair pessoas vitimistas igual você. Qual é a ambiência que você quer viver? Qual a ambiência que você quer estar? O romper limite, né? Esse é o que impede as mulheres de romper limite. Você falou do vitimismo. Isso. A culpa é uma delas. Sim. Né? Vamos dizer assim, o medo é uma delas. Né? Eu acho que são alguns fatores assim, que você muito bem ponderou, que coisas que a gente tem que acreditar em nós mesmos, principalmente as mulheres. Né? Eu não falo que assim, porque se criou aquela história que a mulher é mais frágil. Eu não acho a mulher mais frágil. Nós somos fortes. Mais forte que a gente, às vezes. Sim. Só pelo fato de você, né, ter a oportunidade de ter um filho ou de enfrentar algumas coisas, eu acho a mulher muito mais forte que o homem, a verdade é essa. Né? A mulher, ela tem, na sua essência, a força já inserida nela, diferente do homem. O homem
Pegou uma gripe, vai morrer. Não, vocês Irmão, pegaram uma gripe, nem levanta da cama. A verdade é essa, né? É lógico que o homem também tem a força dele. Homem né? não gripa, pô. Pneumonia. O homem também tem a sua força. Eu tô assim, ressaltando a força da mulher. Sim. Que é o que a gente tá falando, né? Isso. E a vida é assim, não é? Eu acho que a vida, se a mulher ela perceber num posicionamento feminino que ela tem essa força, ela... Fábio, eu falo que é o que eu tô falando. Tem coisas que é você que tem que passar. Ela não é transferível. Se você tem que passar, se Deus te deu aquele fardo, e Deus não dá um fardo porque a gente não possa carregar. Hoje, quando eu tô passando por alguma tribulação, algum deserto, como a gente fala, eu já começo a entender que é um sinal que eu tenho que aprender alguma coisa com aquilo ali. Eu já ligo minhas antenas. Até pessoas que aparecem no meu caminho, que muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, o que fulano tá fazendo aqui perto de mim? Não gosto dessa pessoa. Mas eu já começo a entender por que eu não gosto. Por que essa pessoa tem algo que eu não gosto? Por que isso me incomoda tanto nela? Eu já começo a me perguntar para eu entender. Para eu não simplesmente me vitimizar. E nós mulheres, às vezes a gente tem esses negócios de ficar, porque eu não gostei de fulano. A pessoa nunca nem fez nada para você. Eu falo isso porque às vezes eu chego em alguns lugares, para palestrar, alguma coisa do tipo. Eu sinto olhares de julgamento sem eu nem ter aberto minha boca. Por ser mulher? Por ser mulher. Então, às vezes a gente tem que quebrar isso, sabe? Querer entender por que eu te incomodo, sendo que eu nunca te fiz nada. É a gente parar para analisar, entender e não bloquear isso, romper barreiras, romper limites, inclusive com pessoas. Um fator muito importante é a autoestima. E mulher tem muito isso, né? Ela é construída ou ela é despertada? Acho que um pouco de cada um. Pode ser despertado no sentido que eu falo algo aqui agora que te desperte a querer cuidar de você. Ou tem as mulheres que vão construindo ao decorrer da vida. Sempre se cuidaram. A mãe se cuidava, ela começou a ver a mãe se cuidando e ela começou a construir essa rotina de autocuidado também. Mas tem mulheres que não tiveram essa oportunidade, um exemplo de ver a mãe se cuidando. Mas eu vou falar alguma coisa aqui que pode despertar ela e ela amanhã ela acorda querendo se cuidar. Então, porque quando fala mulher, nós temos a parte sentimental da gente, nós temos hormônios mais aflorados que vocês. Isso é verdade. Né? Bem mais. Então, assim, é diferente. É diferente. Eu vi um amigo meu, ele falava assim, cara, Deus, ele só errou numa coisa, assim, que a gente tá falando de guerra, de violência e tal, e falou, cara, se Deus botasse o homem pra menstruar a cada 6 meses, não ia ter como ter o ciclo. Acabou, o cara nunca ia pra guerra, porque a qualquer momento ele poderia menstruar. Então, assim, todo mundo ia ficar pianinho. Acho muito engraçado. Mas isso, vocês assim, têm uma TPMzinha, porque o meu marido tem. Com certeza. Nossa, quando eu olho ele certeza. estressado, eu, vixe, tá vindo, né, amor? Aí ele começa a rir. E existe a força masculina e existe a força feminina. Como você vê a força feminina? A força feminina, ela é algo mais delicado. A força feminina é algo que a mulher consegue olhar para outra e curar com um abraço. Eu falo isso, eu até me emociono, porque como eu faço encontros para nós mulheres, é surreal o desbloqueio que nós fazemos junto com as outras. Fiz a inauguração recentemente do Empório da Nath. Gente, que inauguração foi aquela? O céu tava ali com a gente. De mulheres empreendedoras que apareceram lá por conta da minha história, foram lá prestigiar, chegaram lá, viram uma loja, despertaram delas também querer montar delas, oportunidade. Nath, deixa eu colocar isso aqui para poder vender. Então, abrimos outros negócios também. Como eu fiz uma loja mais aconchegante, meio que mesa posta ali, uma xícara com lacinho, teve mulher que sentou, viu aquilo, começou a chorar. Então, nós, mulheres, temos o poder de curar as outras. Não que eu fiz uma loja pra mulher,
Mas o meu público maior ele é mulher. Vai homens lá também? Vão. Mas o meu público é maior é feminino. E eu fiz justamente com esse poder que nós temos de poder curar as outras. Eu tenho um chá da Nath, que é um chá da tarde que eu faço de 2 em 2 meses, que é um chá da tarde. Como que eu criei? Vendo essa necessidade de nós mulheres, temos um momento onde a gente pode sentar para falar de qualquer coisa. Da gente? Dos homens? Que não né? seja da vida dos outros. É proibido falar mal da vida dos outros. Aí eu trago a questão do empresarial ali também, porque a maioria é empreendedora, as que não são se desperta para querer empreender também, ou não, estão ali para poder escutar como que as outras estão trabalhando. E nisso é servido um chá da tarde maravilhoso, tudo feito ali para o momento e mesa posta. As mulheres chegam ali, me mandam, eu tenho feedback depois, Nath, eu nunca vivi isso. E eu falo bem assim, a partir do momento que vocês pisaram aqui, não tem volta. É esse merecimento que você está tendo aqui hoje, que é isso que você tem que ter disso aqui para melhor na sua vida. Natália, o que é uma mulher de valor hoje, nos dias atuais? Como você define isso? É difícil, né? É bem complexo eu falar isso, né? Porque... Uma mulher de valor nos dias atuais é a mulher de princípios. Princípios e valores negociáveis. O que seria isso? Como eu falei para você sobre a questão do respeito ali atrás. Sim. Independente da sua religião ou classe, do que você acredita, eu acho que a gente tem que respeitar. Então, esse tipo de valor, você não pode negociar. Um valor que você respeita pai e mãe, você respeita o outro. A mulher de valor que cuida da casa, além que ela cuida da empresa, mas ela tem os cuidados dela na casa dela. Eu falo muito isso nas minhas redes, porque por mais que eu tenha uma minha correria hoje, eu não deixo certas coisas da minha casa para a minha colaboradora fazer, porque o que é nosso tem que ter a nossa energia. Isso também é uma mulher de valor. Uma mulher que está ali para multiplicar resultado onde a planta dos pés dela pisa. Porque somar é muito fácil. Somar, eu tô aqui com você, mais 1 é 2. E eu chegar para multiplicar o que já tem feito aqui. Isso é uma mulher de valor. Isso, na verdade, existem hábitos diários que transformam a mentalidade de uma mulher? Repete a pergunta. Existem hábitos diários que transformam a mentalidade de uma mulher? Sim. Como devocional, você ter o seu primeiro encontro com Deus no seu dia, por exemplo. Isso é um hábito que eu venho trazendo pra mim, tá, gente? Acordar. Antigamente eu acordava, pegava no celular. A primeira coisa que eu ia fazer era mexer no celular. Eu ia trazer informações de fora pra dentro da minha casa. E aquilo ia atribulando o meu dia. Sim. Hoje eu acordo, não mexo no celular, eu vou orar. Meus primeiros momentos ali. Natália, o meu dia é corrido. Mas 5 minutinhos. Tem pra você, tem pra sua casa. Não sei se você faz um café da manhã, né? Às vezes sua vida é tão corrida, porque às vezes as pessoas podem estar me vendo assim, nossa, a vida dessa menina é uma fantasia, ela tá falando que faz café da manhã. Eu não tenho tempo. Mas tem uns 5 minutos ali pra você e Deus. Então, eu tô dizendo que funciona pra mim. E quando eu tô nos meus encontros com as mulheres, eu falo isso, eu vou recebendo feedback depois. E com isso eu vou crescendo também com elas, tá? Não tô falando que eu sei de tudo, não. Mas um devocional, no primeiro momento do dia, você trazendo aquela energia de Deus pra você, ela é fundamental. A gente é o que a gente suporta, né? O pessoal fica falando, eu queria ter isso, queria ter aquilo outro. Não, na verdade, o que ela quer é o que ela vive. Né? O que eu, Vitor, vivo é o que eu quero atualmente. Eu posso até pensar que quero outras coisas, mas se eu não vivo aquelas coisas é porque ainda não quis de verdade. Verdade. Tem um amigo que fala assim, homem pode tudo, depende do querer. Né? Então, que legal. Então assim, a pessoa fica vendo às vezes a vida dos outros, né? Tem gente que acorda 4 horas da manhã, toma um banho gelado, fica 1 hora meditando, depois 40 minutos lendo. Aí você fica vendo, caramba, que vida, né? Pode ser um padrão de vida pra essa pessoa, mas pra você não funciona. Tudo certo, não tem problema, né? E hoje, voltando aos dias atuais, assim, como você vê o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade?
Então, é bem complexa essa pergunta, né? O papel do homem, o papel da mulher. Eu posso dizer sobre a minha vida? O que você quiser. No caso, minha vida, meu papel na sociedade. Uma mulher que é cristã, acredita nos bons princípios, valores inegociáveis. Tenho a minha parte com o social. Por exemplo, eu não tenho os meus negócios só para mim. Eu tenho os meus negócios também para gerar a parte do social, igual você. Quando você falou para mim social, o meu olhar ele já brilha. Por quê? A pessoa do social, ele não pensa só nele. Ele pensa em toda uma comunidade. Então, o meu papel hoje de uma mulher na sociedade é esse. Cuidar da casa, da empresa e fazer algo para o próximo. Que seja uma pessoa ou um animal. E acredito que os homens também. Apesar que o homem, principalmente quando eu criei o braço social na empresa, eu criei justamente para atrair o olhar de vocês, homens. Porque muitas das vezes a gente fala assim, porque o homem não é do social, o empresário é ruim. Não é, porque vocês, homens, são mais duros nisso. Às vezes vocês estão tão na correria que vocês não vê. Não é porque vocês não querem ajudar. Então, hoje eu vejo, quando a gente coloca o social da Corpo Saúde, né, que foi o braço social que eu criei na empresa, quando eu publico isso nas minhas redes sociais, eu vejo vocês, homens, procurando. Ô, Natália, que legal, como é que está sendo feito isso? Poxa, eu quero começar a fazer também. Então, eu acredito que o papel do homem na sociedade, quanto o papel da mulher, são parecidos. Tem mulheres que falam assim, não, porque a mulher tem que ficar em casa, não tem que trabalhar. Gente, isso é relativo. Se você tá feliz em casa, que bom. Que bom. Eu falo isso porque, às vezes, eu recebo umas mensagens aqui no meu direct. Trabalhando demais, porque eu falo sobre questão de trabalho, trabalhando demais desse jeito, quem sabe, a casa deve estar abandonada. E eu recebo isso de outras mulheres. Então, assim, eu falo, olha, hoje trabalhar me faz feliz, mas tem uns momentos que eu tô na minha casa também me faz feliz. Então a gente tem que saber o quê? Respeitar o papel, o espaço de cada um. De cada um na sociedade, tanto dos homens quanto das mulheres. Tem cenário hoje que eu conheço de esposas que trabalham e o marido fica em casa cuidando da casa. E qual o problema nisso? Se os dois estão alinhados. Então não tem uma coisa engessada que você tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Acho que de alinhamento, tudo negociado ali certinho entre o casal, fica tudo bem. Natália, na vida você já teve qual o preço mais alto que você já pagou para ser autêntica, para ser você mesmo? Preço mais alto? Porque às vezes a gente tem que largar de mão de muitas coisas para poder a gente ser a gente mesmo, né? E às vezes a gente não larga de mão da gente mesmo porque a gente não tem coragem de ser a gente mesmo. Por exemplo, agora, eu não sei como que eu estou aqui nesse podcast. Se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Tá indo bem. Mas vocês podem ter certeza que tem uma pessoa aqui que bate a cara com crachá. Eu tô sendo eu. E eu não consigo realmente usar uma máscara. Sim. Já teve gravação que eu tive que fazer que chegou com o roteiro, eu olhei e falei, gente, isso aqui não sou eu. Sim. Desculpa. Então, a autenticidade é para poucos. É uma coragem para poucos. De você não ser um ensaio, mas ser uma pessoa verdadeira. Não sei se vocês olharam no meu Instagram, tem alguns vídeos lá que eu tô falando de algumas causas que eu tô emocionada, que eu tô chorando. Eu tenho uma retaliação sobre aquilo quando eu posso chorando. Pra que essa exposição? Pra que esse choro? Porque você não pode ficar chorando. Porque você tem que ser forte. Será que eu não posso chorar? Quer dizer que se me der vontade de chorar aqui agora, eu não posso chorar porque eu tenho que transparecer forte pra vocês? Mas quando você tem uma autenticidade, você é você. E não que você não possa mudar. Aquela música, eu nasci assim, cresci assim, você tem que tirar isso da sua boca. A gente tá aqui todos os dias pra aprender. Eu tô aqui aprendendo com vocês. Esse bate-bola aqui, pra mim, tá sendo uma adrenalina. Mas tá sendo bacana, porque eu tô sendo eu. Isso é importante. Tô sendo verdadeira. Eu tô
falando o que realmente tá vindo aqui no meu coração, estão expressando pra vocês. Então, essa autenticidade, ela é pra poucas pessoas, porque a gente tem acesso muito ao digital aqui e você vê várias pessoas que é lindo aqui. Mas na realidade não é nada daquilo. As lágrimas, os sorrisos fazem parte do ser humano, né? Então a gente é uma forma de expressar que Deus nos deu essa oportunidade quando a gente quer sorrir. Às vezes a gente sorri, tá machucado lá dentro, mas a gente quer também sorrir, né? Você Dar acredita que eu oportunidade. sou muito criticado por conta de quando eu choro? Sim, tem. Porque as pessoas acham que às vezes a gente a gente está sendo autêntico, né? E tem pessoas que não são autênticas, a verdade é isso. Que transparece uma coisa, mas é outra. Né? Talvez aquela que te critica é aquela que é diferente com a demonstração dela, né? Tem isso, né? Nós somos julgados a todos os momentos, né? Todo momento. Todos os Está momentos. aqui do outro lado o tempo todo. E é uma das coisas que eu peço pra Deus me tirar. Porque a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem essa questão de olhar e já julga pela roupa, pelo olhar, pelo cabelo. E a gente tem que parar com isso, né? De julgar o livro pela capa, sabe? Então eu trabalho muito isso em mim. Isso é um exercício que você vai trabalhando em você e tirando isso. Você ser uma pessoa que mais escuta e menos fala. Porque hoje a gente vive num mundo que a gente quer falar o tempo inteiro, né? E pouco você quer escutar do outro, porque você tá cheio. Bora! Eu acho que isso é um pouco natural, assim, as pessoas olhar e já ter uma primeira impressão, né? Mas eu acho que isso é importante para nós, para qualquer pessoa, se eu sei que a pessoa já vai ter uma primeira impressão minha, que eu tenho uma primeira impressão boa, né? Eu acho que isso faz o autocuidado mesmo, né? A gente poder olhar, falar, não, eu quero dar uma boa impressão para a pessoa, porque a real é essa. Às vezes a gente chega para uma pessoa, ou a pessoa chega para a gente de uma forma que não foi tão legal, e às vezes não corresponde à realidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa é incrível, mas da forma como falou, às vezes aquilo lá fica durante muito tempo. Isso, né? uma coisinha, uma palavrinha errada que você colocou pode ser mal interpretado. mal interpretado. Então hoje a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente fala, principalmente no mundo digital que a gente vive hoje, né? Porque as mulheres, elas têm essa necessidade e essa sociedade traz isso para ela ter que provar o valor dela a todo momento. Primeiro, se você tá num cargo, ela tá no cargo porque ela é bonita. Mas será que ela tá naquele cargo porque ela não estudou? Porque ela não mereceu por estar ali? Porque ela não correu atrás daquilo ali? Então eu falo que, hoje, por exemplo, hoje eu tenho um cargo dentro da empresa, que é a parte do marketing. Eu acredito que eu estou ali por competência. Porque se eu não tivesse competência para estar ali, eu não me encaixaria no meio. Então, esse tipo de julgamento, isso é antigo. E quando a gente olha, principalmente se for uma mulher bonita, com quem que ela teve que ficar para estar ali? Se ela tá fazendo sucesso ali, quem é o marido dela? Infelizmente, meninos, a realidade pro lado de cá, de nós mulheres, a gente passa muito por isso. Então a mulher tem que estar se provando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Recentemente eu criei o Espaço Mulher dentro da unidade, né, principalmente das novas, da Corpo Saúde, por conta desses olhares do julgamento na hora do treino. Você vê, na hora do treino, no momento que você tem que estar relaxada, tá tranquila, você não tem sossego. Não estou generalizando, tá? Mas existe isso. Existe. Então, quando eu criei esse espaço, a gente implantou. Se você vê o sucesso, que é o tanto de mulher que procura hoje as unidades por conta desse espaço reservado. Por que que tá tendo a procura? Porque a necessidade está sendo grande. Então, às vezes, muitas das vezes a gente tá aqui sentada, olhando para vocês com um batonzinho na boca, cabelinho arrumado, mas tá passando um monte de coisa dentro do coração das mulheres. Sim. E muitas das vezes as mulheres não têm com quem conversar, com quem falar.
Então, hoje eu tava conversando com 2 homens aqui, tá sendo super divertido. E falando de mulher, né? De mulher, Impressionante eu isso, acredito né? que vocês devem estar pensando assim, será que... Tá, pra gente é uma pós-graduação, um mestrado, né? A gente tá aprendendo. Não, nem posso falar isso não, minha mulher. Pô, você foi aprender com outra mulher. por favor. Mas, assim, a gente busca sempre... Mas vocês veem essa sensibilidade Sim, nas esposas de vocês. A gente tem esse... Se você pudesse revisitar a Natália de 15 anos atrás, o que você falaria pra ela? Não desista. Continue resiliente. Continue seguindo firme do jeito que você está indo, sempre buscando dar orgulho para sua mãe. Você vai enfrentar vários obstáculos, várias palavras contrárias sobre a sua vida, porque principalmente a gente, quando é filha de mãe solteira, a gente escuta muitas coisas, pessoas de fora, pessoas da família, e filho de mãe solteira é a próxima. Cuidado, hein, para não engravidar, ser igual a sua mãe. Então, tudo isso que eu escutei lá atrás, eu pegava pra mim e eu falava bem assim, eu vou dar só orgulho pra minha mãe. E até hoje o meu pensamento é esse. Tudo que eu faço na minha vida, primeiramente, depois de Deus, eu lembro da minha mãe. Que todo o esforço que ela fez ali pra me criar, pra olhar pra ela assim, mãe, valeu a pena. Natália, você teve uma criação, né? Mãe solteira. E qual a importância da família? Enorme, é a base, né? A família é a base nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Quando muitos, diversas vezes, te abraçam dizendo que são seus amigos, mas na hora do vamos ver, quando a luz apagou, todo mundo foi embora, quem vai ficar com você, bom ou ruim, é a sua família. É isso aí. É verdade. Você acredita no ser humano. Sim. E o que a gente está precisando mais? Amar ao próximo. A gente, não estou generalizando, Sim. né? A gente muitas vezes pensa só no nosso umbigo, né? O egoísmo do ser humano cada dia tá maior. Eu falo até pela causa animal também, porque animal é vida. Uhum. Falo ser humano e falo animal. Você tá aqui hoje... E é bem parecido, porque hoje as pessoas estão descartáveis. Sim. Se você não tá sendo mais interessante pra estar aqui comigo, tchau. Falta o quê? De amar o próximo. Você começou a me dar problema, quero sua amizade, mas não. Tô mentindo? As pessoas hoje são assim. Verdade. Eu quero Você mais prático, né? não massageou o meu ego, quero mais sua amizade, mais não. Esse animal aqui tá cagando, tá mijando minha casa toda, não quero ele mais não, jogo fora. Então, o que tá faltando hoje é mais amor ao próximo que seja uma pessoa, que seja um animal. Porque se for parar para analisar uma pessoa que faz mal para um animal, ela faz mal para ela mesma. Ela faz mal para uma outra pessoa. Tudo é sobre a questão do amor ao próximo. No início da nossa conversa, nós citamos que você é empreendedora, né? Hoje tem à frente também da Steak Bull, tem da Corpo Saúde, tem da Empório Nath. Empório da Nath. Empório da Nath. Vocês estão convidados para ir lá tomar um cafezinho comigo, comer um pão de queijo. E... Mas a gente tem que ir de rosa ou... Não, vocês podem ir. Eu tenho uma camisa rosa. Tem? Ah, então Eu ótimo. tenho, sem problema Vai nenhum. ser ótimo se vocês forem de rosa, que vai combinar lá com a loja. Quando esse programa for no ar, meus amigos já vão mandar umas mensagens. Eu conheço alguns que adoram rosa, aí já viram, né? Porque a masculinidade bem aflorada, então já viu, né? Mas os bem resolvidos, eles vão amar. Não tem problema. Vou pedir pro editor colocar uma camisa rosa. Boa, coloca. Vai ficar ótimo. Ficar lindo. Empreender no Brasil não é fácil. Não vamos romantizar, né? Não vamos romantizar. Porque é muito fácil quando a gente sobe ali no palco pra falar de números, de 300k, 500k, minha empresa faturou. Mas o crescimento, ele é solitário. Ontem mesmo eu tava conversando isso com meu esposo. A gente tá num crescimento, né? Porque quem não tá crescendo tá morrendo. Então, se você tá crescendo, vai te causar dor. É igual a criança quando tá crescendo, os ossos dói, né? E é a vida do empreendedor. É muito fácil você subir no palco. Eu vim aqui só pra falar de
vitórias. Não que a gente tenha que ficar falando só de dores, de coisas ruins. Mas o crescimento, ele é solitário. O crescimento, ele te tira da zona de conforto. E ele causa isso nas pessoas que estão ao seu redor também. Se você tem um time, ou que você seja sozinho, ou você e mais outro colaborador, muitas vezes até o seu colaborador, o seu sócio, ele muitas das vezes não pode estar na mesma frequência que você. Então aquilo ali já vai causar um desconforto. É um telefone que não toca, muitas vezes até de alguém da sua família, alguém que você queria que te mandasse assim, tá tudo bem? Saudade de você. Como é que tá? Você tá precisando de alguma coisa? Você tá viajando muito porque você tá trabalhando. Eu posso te acompanhar em uma viagem para ver se eu aprendo um pouco do que você tá, pra próxima eu ir no seu lugar pra deixar você com fardo mais leve? Não tem. Então, o crescimento, ele é solitário. Eu acho que muitos dos empresários, empreendedores aí vão entender o que torna nosso melhor amigo, primeiramente Deus e o nosso travesseiro. Muitas lágrimas desce, principalmente depois que você montou uma loja, né? Igual recentemente eu montei um Empório da Nath, era um sonho que se tornou realidade. Mas quando você cai para dentro da operação, que você tem que performar aquilo ali, que você já tem colaborador contratado, que você tem que honrar o salário de cada um, que você tem que trazer venda, tem que trazer resultado. É noites em claro, é lágrima que desce. Quando aquela receita ali não deu certo, que você esperava uma coisa e ainda não aconteceu, porque a gente é muito, né? A gente quer as coisas para ontem. Mas quando eu lembro que a gente planta, a gente rega, depois a gente colhe, aí meu coração acalma. Porque, né, é assim que é. Então, o crescimento, ele dói. O crescimento, ele é solitário. Mas a gente nunca pode perder essa perseverança, que amanhã é um dia novo. Igual quando eu chego na empresa, eu chego lá na loja, que eu vejo os clientes chegando, parece que me renova, sabe? Eu tô aqui agora, todo no gás conversando com vocês, mas hoje à tarde... Eu tava assim, que olhava pra mim, falava assim, meu Deus do céu. Mas é a hora que o empreendedor, o empresário vai no banheiro, molha o rosto, dá uns 3 tapinhas, bora que não dá pra ficar vitimizando, não. Os boletos tá chegando aí, eu tenho que honrar com meus compromissos, eu tenho que gerar renda, né? Eu tenho que trabalhar. E trabalhar é muito bom, gente. Eu gosto, eu amo o que eu faço, sou feliz, eu acho que dá pra perceber isso aqui. Eu amo fazer amizade de novo, principalmente quando eu tô lá na loja, que chega pessoas, oi, tudo bem? E eu gosto de passar isso pro meu time. Esse DNA de uma pessoa que começou lá do baixo, mas veio honrando, veio crescendo com trabalho. Sim. Não tem outra forma. Trabalho. E Deus vai honrando, porque quando a gente cuida das obras de Deus, principalmente a gente que tem colaborador, né? Igual vocês cuidam da comunicação, de como que isso aqui chega para as pessoas. Quando a gente cuida das obras de Deus, Deus cuida das nossas. Não existe, não tem erro. Plantou melão, vai colher melão. Isso. Plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. A lei da semeadura, ela não falha. Teve uma época que eu sofria muito com esse tipo de comentário, assim. Eu sou empreendedor há mais de 20 anos, praticamente. E desde que eu nunca pensei em fazer um concurso, até mesmo meus pais são concursados, né? Então você viveu o que eu vivi. Tudo, menino, vai passar no concurso. Não, eu cresci ouvindo isso, fazer faculdade e tal. Tanto que eu cheguei no meu último semestre da minha faculdade, eu não peguei o diploma porque eu não quero fazer concurso. Falei, não, isso só vai me prestar para fazer concurso, então eu não quero. Prefiro, estudei aqui, aprendi um monte de coisa, tudo bem, mas... E eu sofria bastante com isso, né? De as pessoas falando, pô, chega o final de semana, você não tá em casa, não sei o que e tal. E aí hoje eu vejo que assim, se for uma pessoa que tá querendo a mesma coisa que eu até escuto. Mas se a pessoa tá querendo ter aquela vida de 8 horas, hoje mesmo, a gente tá aqui, numa quinta-feira, 7 horas, agora já é 8h30, né? 8h17. Eu passei a tarde inteira com meus filhos, de 2 até às 6. Tem muito concursado que é impossível ele poder fazer isso. Sim. Mas no final de semana, eu vou passar o final de semana fora, eu vou estar viajando, vou estar fazendo a produção. Você consegue fazer sua agenda, né? Então assim, é importante quando a pessoa tá ouvindo a gente, o que você quer?
e escuta quem quer a mesma coisa que você. Porque se a pessoa não vive o que você quer, nem escuta, que você vai perder tempo pro sujeito de se iludir, achando que aquilo não é a sua vida, né? Você falou sobre pessoas, né? Acreditar em pessoas. Quando eu montei a loja agora, eu escutei. Nossa, você resolveu montar a loja no momento mais crítico, que é desse... Eu falei, meu Deus, senhor, tá repreendido. Você resolveu montar a loja no momento mais crítico, onde não temos mão de obra e tudo. Aí eu falei assim, dentro de mim, eu falei, tá repreendido. Eu falei, não, mas vai dar certo. Eu acredito que existam pessoas ainda que têm compromisso de sair de casa para dar o seu melhor. Sim. Então, assim, igual você falou, se você vai conversar com uma pessoa que não tá na mesma realidade que a sua, ela vai te chamar de doido. Igual eu escutei. Só que eu acredito, eu sou uma pessoa que eu gosto de gerar empregos. Eu amo sentar com igual tem uma das minhas colaboradoras, ela trabalhava em um lugar de chapeira. Hoje eu dei um cargo para ela mais alto na minha empresa. Então, esse mover de você dar oportunidade para o outro, aquela pessoa que tá ali trabalhando junto com você, eu sou encantada por isso. Eu sou encantada em estar junto com o colaborador e ajudar ele a realizar o sonho. Tá movido por sonho? Nossa, eu tenho um sonho ali de comprar minha casa própria. Nossa, é um carro. Que seja, nós somos movidos a sonho. Sim. E, não é? Então, quando eu chego e eu vivo isso, eu falo, ai, tá bom, Senhor. Aquilo que me falaram lá, que a pessoa que não tava na mesma frequência que a minha, falou que eu sou doida, mas olha aqui, que bacana. Quando você chega, você conversa com o cliente. Nossa, esse pão com ovo aqui tá maravilhoso. Esse pão com pelota, que lá tem um pão de queijo com pelota, que é bolinho de carne, né? Mineiro e goiano que chamam de pelota. Fala, nossa, isso aqui tá bom demais. Gente, eu coloquei minha avó, de 86 anos, pra fazer as pelotinhas lá do Empório da Nath com pão de queijo. Olha Então, aí. ali tem toda uma memória afetiva. E quando eu vejo alguém comendo e gostando, isso é o combustível de eu Sim. estar lá cedinho amanhã no outro dia, É o propósito. querer dar o meu melhor. E vamos indo. Daqui a pouco minha avó vai lá, minha filha, como é que tá? Eu falei, ixi, suas pelotinhas tá saindo igual água. Aí ela fica feliz. Por quê? Que legal. Ela tá sendo útil. Porque Muito o bom. idoso, chega um momento da vida dele, o maior índice de depressão é no idoso. Porque ele trabalhou a vida toda, aí muitos aposentam e ficam ali, muitos a família abandona, né? Então ele vai se sentindo muito só, porque ele deixou de ser útil. Então, quando você começa a colocar aquele idoso para trabalhar novamente, ele fica numa alegria, assim, maravilhosa. E foi isso que eu fiz lá no Empório da Net. Então, tem essa essência familiar que se perdeu muito depois da pandemia. Depois da pandemia, ninguém mais abraça. Tudo bem que naquela época não podia abraçar porque não podia encostar. Mas já passou. Tô falando que você tem que ficar abraçando as pessoas se você não quiser. Eu tô falando sobre afetividade. Se perdeu. Se perdeu esse negócio aqui de você conversar olhando no olho da pessoa. Ninguém mais liga pra ninguém. É só WhatsApp. Verdade. Você falou uma coisa que... Eu não gosto de atender telefone. Ai. Mas assim, eu gosto de conversar. Agora aqui, uma das coisas do podcast que a gente criou o Lamparina Cash é isso, dessa conversa. A gente tá aqui... Sua cota é essa, né? Não, tem outras coisas. Fato social. Né? Então, assim, isso é muito legal, assim, a gente trocar essas conversas, né? Porque é isso, acho que é conexão, né? Você até co-criou um livro, né? Essa é qual a autora O poder do impacto do network. Pronto. Network é conexão, né? Eu falo que o princípio do network é o quê? Você servir. Tem coisa melhor do que você servir, porque o melhor é aquele que serve. O melhor é aquele que... Pronto, o Empório da Nath foi esse intuito. Eu queria um local onde eu podia ter essa afetividade, chamar a pessoa para tomar um café e ser essa coisinha frufru, charmosinha. Até os homens achar aquilo engraçado, assim, tipo, nossa, olha isso aqui. Então, e lá a gente consegue fazer... network, né? As conexões. As conexões verdadeiras. Legal. E sobre essa questão do servir, primeiro você se torna interessante para você ser interesseiro. Hoje ficou na boca de todo mundo. Network, é porque eu tô fazendo network. Mas você nem entende o que é o network. Network não é só trocar cartão, gente. Isso aí já... Network é o quê? Você servir. Igual hoje eu tô conhecendo vocês pessoalmente. Eu espero que de alguma forma eu tenha vindo aqui para servir.
para ter falado alguma coisa que vai contribuir na vida de alguém. E eu tenho certeza que daqui para frente vai sair, como já saiu, grandes conexões de vocês com convidados. Por quê? Servindo. Eu estou servindo na vida de vocês e vocês na minha, a gente, pro público, a corrente do bem. Aí eu escrevi esse livro, O Poder do Impacto do Network. Fiz o lançamento dele lá em Alphaville, lá em São Paulo. Outra furação de bolha, tá vendo? Rompendo limites. Fiz o lançamento lá na Livraria Travessa de lá. E depois fiz um lançamento aqui em Brasília. Então, a menina, filha de mãe solteira, que não pegou isso aí de vitimismo, esse rolê todo, que sofreu abuso na infância, blá. Não peguei isso, gente. Não coloquei isso pra minha vida, não. Eu comento aqui, já fui curada disso há muito tempo. Mas não peguei esses problemas e transformei minha vida. Já pensou se eu tivesse parado lá atrás? Não tinha escrito um livro, não tinha inaugurado uma loja, não tinha feito tantas coisas boas que eu acordo cedo todos os dias e saio pra poder fazer. E as pessoas vão chamar ainda isso de sorte, né? Que na verdade, sorte. Que meu Nossa, entender... ela deu sorte. Eu vi uma pessoa falando, até o Lyoto Machida, né? Falando que... Ele fala que o querer mais a vontade e o trabalho muitos chamam de sorte. Né? O resumo é isso, é o querer mais a vontade e trabalho. Aquele teve sorte. Sorte por quê que ele teve? Por quê? Né? Eu falei isso esses dias pro meu marido. Semana passada ele teve que fazer uma viagem a trabalho. Acordamos 3 horas da manhã e eu tinha que deixar ele no aeroporto. Sim. Porque esse horário, na madrugada, lá onde a gente mora, não ia ter Uber fácil. Por isso que eu falo da questão do alinhamento do casal, né? Tem que estar alinhado esse crescimento. Porque senão, você vai estar me acordando pra ter que te levar em aeroporto. Ou então eu achar ruim que ele tá indo viajar. Por isso que eu tô te falando que o crescimento, se ele não estiver alinhado, ele vai doer e em partes. E aí, meu marido lá, cansado. A gente todo dia, igual eu te falei, a gente que é empreendedor, a gente não tem sábado, não tem domingo. Se isso é bom ou é ruim, eu não sei, gente. Eu sei que a realidade é essa. E aí, 4 horas da manhã, ele calçando lá o tênis pra gente poder levar ele. Eu me arrumando também, porque eu ia na Ceasa, 5 horas da manhã. E a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, eu tô cansado. Esse dia foi bem... Eu tô cansado. Aí ele olhou, eu tenho que rever a minha vida. Eu falei, realmente. Eu falei assim, mas por que a gente tá fazendo isso? Aí quando a gente lembra que tem pessoas que têm compromisso, que estão esperando pela gente, aí isso ao mesmo tempo que você baixa, você volta. Mas é cansativo. E não tem sorte. Não tem sorte. E não tem sorte no meio, tem muito trabalho. A gente somos seres limitados, né? Acho que ninguém aqui nessa mesa e quem tá nos assistindo tem superpoder, é um Marvel da vida, né? Até a gente tem, né? Superpoderes assim, mas a vida a gente tem que inventar os superpoderes que a gente tem. Você tem, trabalha aqui, vai ali, é pai, leva ali. São superpoderes, né? Justamente. Não deixa de ser os superpoderes. Mas tem limitações. Sim, tem, com certeza. Extraordinário, assim. Extraordinário, né? E a gente tá falando de limites, né? E você falou muito de Deus. O que é Deus para você? Deus é isso aqui. A gente tá respirando, que a gente tá vivendo, que tá aquecendo nosso coração. Nosso pai, nosso acolhedor, nosso direcionador. Eu acredito, eu confio tanto em Deus, eu já tive tantas experiências sobrenatural com Ele. Eu nunca vi, né? Mas sentiu, eu né? sinto Ele 24 horas perto de mim. Nesse acidente que eu falei pra vocês de cavalo. Gente, eu desmaiava e voltava. E nos meus desmaios, eu tive... Como se eu tivesse tido uns encontros. Sim. Numa outra pauta, se eu fosse aprofundar pra contar pra vocês. Então, eu vivi isso, assim... Aí eu cheguei lá, a médica... Como que você quebrou isso aqui tudo da frente e você não bateu o seu rosto? Como se fez assim, ó. Então, Deus é tudo isso. Tudo isso que a gente vive. Todo o ar que nós respiramos. E você me falou agora sobre a questão de limitação. Me veio algo assim muito forte na minha mente.
como hoje a limitação tem atrapalhado a evolução de várias pessoas. Eu vejo isso com o colaborador. Quando o colaborador senta na mesa da gente, olha, para contratação, mas você vai fazer isso e isso aqui, né? Que a gente tem que falar as atribuições. Não, mas isso aqui eu não faço. Aí eu olho. Como? Você, então você vai fazer o arroz e o feijão, se eu pedir para passar um bife, você não passa? Não, eu não passo. Criou limitação. E hoje, quem tem a limitação, ela fica estacionada ali. Uhum. Você falou limitação, eu lembrei disso na hora, porque eu tô vivendo isso, sabe? A questão da limitação e... você falou agora dos momentos de romper bolhas, né? Então, eu acho que isso é bom a gente falar. Porque quem se limita não ultrapassa dali. Já pensou se eu tivesse me limitado quando eu comecei a escrever um livro? E é tão engraçado que quando eu coloquei na minha mente que eu ia escrever um livro, eu falava, eu não quero escrever um livro em qualquer livraria. Eu quero escrever numa livraria top. Uhum. Isso eu falava pra mim. E quando apareceu a oportunidade para eu poder escrever, foi numa livraria top. Então, o poder da palavra, no poder do que você acredita pra sua vida, é muito forte. É isso, Natália. Um bate-papo muito bom aqui, essa conversa aqui. Falamos de muitas coisas boas, né? Obrigada. Eu acho que falamos muitas coisas boas. Falamos de entender esse universo, esse mistério que é a mulher. Não é fácil, não. Nossa, eu gostei demais de ter conversado com vocês. Nós também gostamos. Oportunidade única, né? Eu acho que foram muitas coisas boas faladas aqui. Falamos da realidade, a verdade é essa, né? E diante de tudo que a gente vive, né? Existe esse cenário mesmo. Hoje vivemos esse cenário de que a mulher vive, de todas essas coisas que falamos, de acontecimentos. Mas eu acho que foi um podcast bem volumoso e esclarecedor. Uhum. Muito, muito legal mesmo. A gente até contar uma história pra você. Uhum. Antigamente, quando a gente começou o podcast, os primeiros 40 episódios, eu acho que foram 35 homens. Né? Que eram nossos amigos, a gente ia convidando. A gente começa assim, né? Chama os amigos, assim, a gente ficava mais à vontade de falar com homem, porque eu acho que é isso, assim, 2 homens falar com uma mulher, né? A gente tem que ter uma habilidade, no sentido de não tirar um pouco do nosso ponto de vista e conhecer outro ponto de vista que é bem diferente, né? E não quer dizer que é melhor, que é pior. E aí com isso o nosso público maior era homem num podcast. Aí volta e meia tinha um comentário assim, pô, você só chama um homem, podia chamar mais mulheres e tal. E aí a gente chamou a Maria do Amparo, senhora Maria do Amparo, mandar um abraço para ela, que você realmente é uma grande luz para as pessoas que estão à sua volta. E aí viralizou um vídeo dela. Foi. Ela tem 80, ela não tinha 80, ela tava com 79. E aí viralizou um vídeo dela e a gente tinha ali 70% público masculino. Hoje nosso público é 92% feminino. E assim, aí mudou totalmente, né? Os idosos, a gente tem muito que aprender com eles. Eles têm muita bagagem. Sim. Muito bacana. Você tem chamado, depois eu quero assistir. Eu vou mandar pra você depois o link do episódio. Natália, se você quiser olhar para aquela câmera ali e conseguisse ter um canal, vamos supor que todo mundo agora, o mundo inteiro, todas as mulheres pudessem ouvir a mensagem que você vai passar agora, qual mensagem você mandaria para elas? Mulheres maravilhosas no meu coração. Tem um bordão que eu falo, meu povo, né? Mas eu quero falar para você, mulher. Nunca se sinta diminuída por alguma coisa que alguém já tenha falado para você. Aqui eu não vou te falar uma mensagem motivacional, porque a motivação, ela tá aqui, ó, dentro da gente. Mas eu falo pra você, não pegue um problema que você esteja passando nesse momento e transforme numa casa. Pegue esse problema, passe por ele, tire um aprendizado e vá embora, porque você tem muito mais a brilhar do que você tá fazendo hoje. Então, um beijo grande no seu coração. Eu espero que esse bate-papo aqui venha para agregar, acrescentar coisas positivas na sua vida. E não se limite. Você é muito mais do que você imagina. Um beijo. É isso, Natália Reis. Muito bom tê-la aqui no coração
do Brasil, em Brasília, esse episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Isso é que a gente pretende cada vez mais chegar aos lares, chegar aos lugares que as pessoas possam estar nos ouvindo, nos assistindo. E é isso. Satisfação tê-la aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente se encontre novamente. Vamos Muito bom. Deus abençoe vocês. A gente sempre busca deixar também as portas abertas. Se quiser voltar aqui no Lamparina Cast, eu espero que as pessoas tenham gostado. Foi um bate-papo super natural, a gente não combinou nada. É verdade, a gente não tem nada combinado. Teve pergunta aqui que eu... Mas vamos lá. E é isso, eu quero agradecer também a nossa audiência que está nos acompanhando aqui semanalmente. E o Lamparina Cast é isso. A gente busca trazer pessoas que têm uma história, que têm uma relevância na sua própria vida e compartilhar um pouco pra gente poder aprender um pouco mais, que se a gente quer ser melhor, a gente precisa se colocar no lugar de aprendiz. E essas poltronas aqui, essas cadeiras aqui são cadeiras de aprendizagem. Eu convido você a se inscrever no nosso canal e apertar no sininho, que a gente está aqui subindo vídeo todos os dias aqui no nosso canal. E se você está assistindo no Spotify, siga a gente também no Spotify e siga a gente no YouTube. Se inscreve, gente. Não perca não, que o trem é bom. Gerando conexões, Lamparina Cast. Até a próxima. Até.